Vamos para a nossa enquete? Vamos começar com a enquete do dia? Que é o seguinte, pô, o Roberto de Andrade, ex-presidente do Corinthians, pô, deu uma entrevista ontem pro Jorge Nicola da ESPN, falou um monte lá do Flamengo. A gente vai mostrar aí, a enquete é essa. A solução para o Corinthians é copiar o modelo de gestão do Flamengo? Essa é a enquete do dia, sim ou não? Sim ou não? Vocês querem responder antes? Ou vocês aí, preferem que eu coloque o que disse o Roberto de Andrade? Hã? O que você prefere, Pascoal? Coloca, lógico. Não, eu prefiro já dar logo a minha opinião a respeito. Não. Então vamos colocar o que o Roberto falou. Vamos colocar o que o Roberto falou, então. Dados, que é isso? Aí, vamos ver. Então vamos ver aí, vamos colocar, produção, Michelete, vamos colocar aí o que disse o Roberto de Andrade, o ex-presidente do Corinthians, numa live aí, numa entrevista pro Jorge Nicola lá da ESPN. Essa história que o Bandeira fez uma gestão para economizar, asfaltando tudo para essa nova diretoria, é conversa para boi dormir. Tentou montar time para ser campeão 3 ou 4 vezes, gastou o que não tinha. Ficou devendo. O que salvou o Flamengo foi vender 300 e tantos milhões de jogador. Hoje todo mundo enaltece a gestão de mão de ferro do Bandeira, que não gastou. Como é que não gastou? Pagou 46 milhões, tirou. Pagou 46 milhões lá no Guerreiro, a última frase o Michelete tirou. Como eu ia assinar uma renovação com o Guerreiro na ordem de 46 milhões e deixar os outros jogadores? Falei para ele, vá com Deus. Ele foi embora e nós fomos campeões. Deus ajuda quem faz as coisas direito. Não adianta eu quebrar o Corinthians para ter o Guerreiro. Repercute todo dia esse assunto na televisão. Agora estão dando valor para o Bandeira. Valor do quê? Quem está na história? O Bandeira ou o Landim? Então está bom. Caramba, está lá no site do UOL, que foi a entrevista pro Jorge Nicola da ESPN. Caramba, ô Pascoal! Esse negócio de pandemia, né? A gente acha que não vai ter assunto, cada dia um assunto novo. A observação dele analisou o lado, o Flamengo tentou montar time, o Flamengo andou beirando o rebaixamento com o antigo presidente do Flamengo. Beirou o rebaixamento 2 vezes. Então o time não era tão bom assim. Gastou dinheiro para montar, gastou. Teve alguns desesperos, como a contratação do Guerreiro. Teve também alguns desesperos, como a contratação do Guerreiro. Mas o Flamengo hoje tem uma situação muito mais equilibrada que a situação do Corinthians. Então eu acho que o Flamengo serve como modelo de austeridade, de composição, de negociação para o Corinthians. Na minha opinião, contra o que disse o Roberto Andrade, eu acho que o Corinthians tem que se espelhar no Flamengo na composição dos seus acertos, na composição daquilo que você pode fazer para deixar as dívidas, alongar as dívidas ou pagar essas dívidas de maneira que todos sejam contemplados. Enfim, eu acho que se fosse um dirigente do Corinthians, adotaria a postura do Bandeira nos acertos que ele fez para minimizar os problemas econômicos e financeiros. Hoje o Flamengo é mais fácil administrar do que o Corinthians. O Corinthians apresentou 177 milhões de déficit no último balanço. Chega a quase 700 milhões de dívida no total. Um mesmo montante que tem o Atlético Mineiro. É possível pagar isso? Para o Corinthians, eu acho que é mais razoável. Aí precisa da mão de ferro. Por isso é que eu acho que a austeridade, o modelo Bandeira, pode ajudar o time do Corinthians. Mas você concordou com o que disse o Roberto ou não? Não concordo. Não concordo com o Roberto, Eu acho que tem que ter austeridade e modelo Bandeira para o Corinthians encontrar o seu caminho. O Corinthians tem um grande aporte financeiro. Quando tudo voltar ao normal, os aportes para o Corinthians são grandes. O Corinthians deve girar 600 milhões, 660 milhões. O aporte financeiro é grande, mas o que está para trás, o para trás mente, é muito pesado.
Não dá para você pegar todo esse dinheiro e pagar o para trás, porque você tem o para frente ainda para acertar. Mas você tem que equilibrar essas contas, pagar aqui, ocasionalmente acertar ali, de um certo modo prolongar aqui, para que as coisas sejam acertadas. Eu não concordo. Precisa sim da mão pesada de um administrador. O Roberto Andrade fez isso no Corinthians. Ele também foi mão pesada no Corinthians. Ele não foi mão aberta com as coisas. Ele foi mão pesada. E assim eu acho que tem que ser no modelo do Bandeira também, como no Flamengo, mão pesada, ele segurando, porque se você largar a rédea, aí você deixa o cavalo correr frouxo. Segura a rédea para você controlar um pouco a situação. Tem que ser assim. E aí, Sormani? Então, Benja, eu acho que copiar o modelo do Flamengo não tem nada a ver, até porque o Flamengo tinha um tipo de dívida e o Corinthians tem outro. Então, eu acho que não tem nada a ver copiar o modelo do Flamengo. Eu acho que o importante é a austeridade. Como disse o Pascoal, a mão pesada. Isso o Corinthians precisa ter. Então, eu acho que respondendo à enquete, não. Eu acho que o Corinthians precisa encontrar o seu caminho para resolver os seus problemas financeiros. Eu até cheguei a sugerir aqui uma vez que o Corinthians deveria contratar o Bandeira para tentar resolver o problema financeiro do Corinthians. Se isso acontecesse, e não vai acontecer, até porque o Bandeira falou que não topa isso aí seria também um murro no ego do corintiano, mas se isso acontecesse, eu tenho certeza que o Bandeira não ia fazer a mesma coisa que ele fez no Flamengo. Porque, volto a dizer, a dívida do Corinthians é outra, completamente diferente do Flamengo. O Flamengo não tem um estádio para pagar, nem tinha na época que o Bandeira chegou. Então, isso aí, só isso daí já é um grande modificador em relação à maneira com que alguém iria administrar essa dívida do Corinthians. Em relação ao que o Roberto falou, ele tem razão, o Bandeira gastou sim, mas ele gastou podendo gastar. O Corinthians gasta sem poder. Quando o Flamengo pagou 46 milhões de reais pelo Guerreiro, ele podia gastar. Tanto é que isso daí não está para trás para pagar. Foi pago. Liquidou. Ele saneou o Flamengo e pavimentou a estrada, ou asfaltou, né, como disse aí o Roberto, para que ele próprio pudesse se aproveitar, e agora o Landim está aproveitando. Ele contratou, além do Guerreiro, o Vitinho. Ele pagou 10 milhões de euros pelo Vitinho. O dinheiro de hoje dá 70 milhões de reais. Claro, naquela época não foi isso. Ele tentou montar, tanto é que eu mesmo cansei de criticar o Bandeira aqui, porque eu falo assim, olha, o upgrade que ele precisa fazer agora, sair para um time vencedor, ele não consegue fazer, porque ele não pensa bem o futebol. E até critiquei várias vezes aqui a opção dele por manter o Rodrigo Caetano como o manager dele de futebol, porque o Rodrigo não estava numa boa fase, não estava conseguindo montar bons times, e o Flamengo capengava. Agora, dizer que o Flamengo se endividou por causa do Guerreiro, isso não é verdade. Quer dizer, ele se endivida e paga. O problema é se endividar e não pagar, que é o que acontece com o Corinthians. O Jorge Nuper Filho mandou uma mensagem aqui falando isso. Sormani, o Bandeira fez tudo certo. Tivemos times horríveis só para não cair. O Guerreiro foi quando já podia gastar. Então ele está concordando Exatamente. Com o Sormani. O Diogo Mourão, o Flavinho, para esse modelo de gestão é apenas jogar limpo, falando a verdade para os torcedores, e assim ter paciência que dá para organizar a casa. Apenas falar a verdade para a torcida. Aí eu discordo, Flavinho. Quando você tem uma dívida muito grande, não adianta você só falar a verdade. Eu posso estar devendo um caminhão de dinheiro no banco. Eu não posso chegar para o gerente e falar, olha, eu estou devendo mesmo. Precisamos acertar isso. Ele vai falar, ok. Só que aí precisa acertar. Você precisa fazer as coisas. Né? Só rezar, só pedir e pensar que vai dar tudo certo não resolve. Então só falar a real não pode, Flavinho. Na minha opinião. Não basta. Claro que não. Eu acho que é um componente importante deixar as coisas bem transparentes. Eu acho que, vamos dividir em duas partes essa resposta. O modelo do Flamengo, eu acho que pode sim servir para o Corinthians, mas assim, em linhas gerais, é claro, como disse o Sormani, há algumas particularidades das dívidas
O Corinthians tem, por exemplo, uma coisa que o Flamengo não tinha, que era o negócio do estádio, né? Mas, ao mesmo tempo, há muitas semelhanças entre Corinthians e Flamengo no que diz respeito à entrada de receitas, a renegociações de dívidas fiscais, inclusive. Tem muita coisa que poderia, sim, o Corinthians poderia, sim, olhar para o que fez o Flamengo e tentar fazer igual. O Eduardo Bandeira de Mello, de fato, nos primeiros anos, o Flamengo fez times muito ruins, gente. Lembrem que em 2013, por exemplo, era para o Flamengo cair, ou o Fluminense, e não a Portuguesa. Para vocês verem como é que estava a situação 7 anos atrás, né? E não estamos falando de 20 anos atrás, estamos falando de 7 anos atrás. Então, quando o Flamengo pôde começar devagar a gastar de uma maneira aqui, ali, pontualmente, tudo mais, ele começou a gastar e tentou fazer times melhores. Aí gastou mal, pode ser, isso você pode discutir. Foi caro o Guerreiro? Foi. Vitinho valia o que pagou? Não sei. Mas ao mesmo tempo o Flamengo, por exemplo, teve técnicos muito baratos, o Zé Ricardo, o Barbieri, né? O Flamengo foi segurando a onda até chegar no momento em que estava tudo mais ou menos equalizado. Aí já tinha ali uma previsão decente de entrada de receitas e saída, e aí passou a gastar. Então, eu acho que o Roberto de Andrade falou bobagem. É claro que o Flamengo é um bom modelo. Claro que é um bom modelo. E é claro que nesse período todo também cometeu os seus erros. Óbvio que sim. Mas nenhum erro foi algo definitivo ou algo traumático, como, por exemplo, o estádio do Corinthians. O Guerreiro, comprar um jogador caro, pagar caro e dar errado, acontece quando você já pode pagar. É o que o Sobré falou, não se tem notícias de que o Flamengo esteja devendo alguma coisa em relação ao Guerreiro, né? Mas o Corinthians, por exemplo, deve dinheiro para um monte de gente, para um monte de fornecedor, e deve o estádio. Então, os modelos, o Corinthians poderia sim aproveitar alguma coisa do que o Flamengo fez, se inspirar pelo menos, né? E o Corinthians não tem conseguido fazer isso há muito tempo. A situação do Corinthians só piora. Então, acho que o ex-presidente falou bobagem. O Panda Maluco, palmeirense aqui, ele fala aqui, olha, o Pipo, sou palmeirense e, na minha opinião, é muita dor de cotovelo e muita falta de competência do mandatário corintiano. Tem que enaltecer, sim, o trabalho feito no Flamengo e parar de mimimi. É mimimi, ô Pipo? Um pouco de mimimi. Eu posso falar com tranquilidade sobre isso, porque em 2015, na gestão principal, no ano principal do Roberto de Andrade como presidente do Corinthians, ele passou boa parte do ano sem conseguir pagar salários dos jogadores, que foram campeões ainda com dívidas, né? Ele foi muito hábil em contornar a situação e, obviamente, depois resolveu com as premiações e com toda a entrada da renovação do contrato de televisão que o Corinthians tinha feito. Então ele conseguiu equacionar tudo, só que 3 meses depois o time inteiro deixou o Corinthians pelas propostas recebidas da China, né? Então, da mesma forma que o Roberto foi um presidente muito bom na reconstrução do projeto 2013, quando o Corinthians deixa, né, com o Tite, aquela herança do título mundial, passou por um ano meio instável para entrar novamente o Roberto de Andrade na presidência, com a troca do Mário Gobi, enfim, ele foi um presidente muito hábil para herdar alguns problemas daquela gestão e tentar contornar com o título brasileiro de 2015. Só que, por outro lado, naquela época, o Flamengo já ensaiava uma melhora muito significativa financeira e começou a sondar jogadores do Corinthians, e uma das propostas do Flamengo era, claro, acenar com a possibilidade de pagar esses atrasados, de começar a persuadir os atletas como é normal no futebol. Ou seja, eu tô num clube, tô sabendo que o cara lá tá com um problema financeiro, preciso desse cara do meu time. Você vai falar, fulano, quanto você ganha aí? Pô, quanto que é pra acertar contigo? Eu te pago lá. Pô, será? Vamos ver se eu consigo negociar. Normal. Negociação de futebol é feito assim. É assim mesmo que se faz futebol, ligando pro jogador, perguntando da situação dele, se o cara recebe em dia, se não recebe. Isso é futebol. Gostem ou não, mas é assim que funciona. E o Flamengo começou a ir justamente no Guerreiro, que estava em término de contrato, que tinha um grande carinho da torcida, era o ídolo dos torcedores corintianos pelo gol do Mundial, e o Guerreiro acenava com essa história: quero ficar, mas quero ganhar mais, quero ficar, mas quero ganhar mais. E o Flamengo, segundo o Roberto de Andrade, inflacionou o Guerreiro na hora da negociação. Então, na época, houve um racha do Roberto de Andrade com o Eduardo Bandeira de Mello, que até agora me parece sem solução. Eles racharam.
também por não só o Guerreiro, por outros jogadores que na época o Flamengo estava de olho. O Fagner, lembro que o Flamengo também perguntou a situação do Renato Augusto. O Renato Augusto mesmo na época soube que tinha o interesse do Flamengo e até ficou um pouco balançado porque é o clube do coração dele. Então o Flamengo tentou tirar jogadores em 2015 do Corinthians e isso deixou o presidente Roberto de Andrade pé da vida, porque segundo ele, o Eduardo Bandeira de Mello estava aliciando alguns jogadores do Corinthians naquele momento pela crise financeira. Só que o Corinthians, com o Roberto, conseguiu contornar a situação, permaneceu com esses jogadores, exceção ao Guerreiro. Tanto é que o Fábio Santos deixou o Corinthians também por causa de grana, ele foi jogar no futebol mexicano e aí ele termina o ano campeão brasileiro. Então, a mágoa do Roberto de Andrade nem é com o Flamengo, com o modelo de gestão, de tudo mais. Ele sabe que o Flamengo fez um modelo que deu certo e conseguiu, com erros e acertos, chegar a esse momento que a gente tem acompanhado. Mas a mágoa dele é com o Eduardo Bandeira de Mello por essa situação específica. Olha, pelo jeito, o Roberto de Andrade está assistindo o programa. Porque ele me mandou um WhatsApp aqui dizendo para o Facincani o seguinte: nada disso aconteceu. E ele fala aqui para mim, mandou outro agora. Ele falou: olha, nada disso aconteceu e não tenho problema algum com o Eduardo Bandeira. Ele mandou agora, ó, 13h24, Pipo. Sim, palavras dele aqui no WhatsApp. Eu lembro de declarações do Corinthians bem chateado com o Flamengo. Tinha negociação. O Renato Augusto é um cara, por exemplo, que ele, na época, ficou balançado com proposta do Flamengo, sim. Pascoal, você que... Eu já vou te chamar, Fabinho, um segundo. Pascoal, você conhece muito bem o Roberto de Andrade. Roberto falou que não tem aqui, mandou aqui, ó, não tenho problema algum com Bandeira de Mello. Ele tem ou não tem? Ele falou que não tem, o Pipo falou que tinha. O Roberto, ele é muito sincero, né? O Roberto é muito direto naquilo que ele fala. Quando você conversa com ele, e eu tenho amizade com o Roberto há mais de 30 anos, então eu sei como é que ele faz. Ele é direto e objetivo para falar. Ó, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Ele não tem rodeio. Ele fala diretamente. Se ele está falando que ele não tem problema com Bandeira, ele não tem problema com Bandeira. Mas aposto que todos os corintianos, de uma forma geral, têm alguma mágoa com o Guerreiro, né? Porque o Guerreiro ficou mais ou menos caso do Romero, igual o Romero. Guerreiro e Romero são casos semelhantes. Fica aí empurrando para frente. Na frente a gente vê, daqui a pouco a gente vê, daqui a pouco isso aqui. O que era aqui não é mais aquele outro não é mais aquele outro. Eu acho que isso criou, esse caso do Guerreiro, criou realmente um trauma. Não só o Guerreiro, o caso do Romero também. Porque se você perguntar para o Andrés, ele vai falar: o Despacito sempre falava isso, que Despacito que nós conversamos, Despacito que nós falamos. É o mesmo caso do Romero, é o caso do Guerreiro. Então eu acho que essas situações é que remetem, né, os torcedores do Corinthians a esses jogadores que deixaram o Corinthians sem ter uma oportunidade de um acerto. Enfim, prolongando esse sofrimento de acerto de renovação de contrato com o Corinthians.